Existem descobertas que mudam completamente a forma como enxergamos a história. E depois, existem descobertas ainda mais raras. Aquelas que nos fazem perceber que, durante décadas, estivemos fazendo a pergunta errada. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Porque aquilo que os cientistas encontraram nos manuscritos do Mar Morto não apenas desafia uma das descobertas arqueológicas mais famosas da humanidade, pode também transformar a maneira como entendemos o nascimento da Bíblia, a evolução do judaísmo e o mundo em que Jesus viveu. O mais surpreendente de tudo é que a resposta esteve diante dos olhos dos pesquisadores durante todo esse tempo. Ela não estava escondida nas palavras, nem entre as linhas escritas há mais de 2000 anos. Ela estava no próprio material usado para criar esses manuscritos. Se você gosta de histórias capazes de mudar tudo aquilo que acreditávamos saber sobre o passado, inscreva-se no canal e acompanhe este vídeo até o fim, porque quanto mais fundo mergulharmos neste mistério, mais inacreditáveis serão as descobertas. Durante muitas décadas, os manuscritos do Mar Morto foram considerados um dos maiores tesouros da arqueologia mundial. Milhões de pessoas já ouviram falar deles. Livros incontáveis foram escritos sobre sua importância. Historiadores, teólogos, linguistas e arqueólogos dedicaram anos, às vezes uma vida inteira, tentando compreender cada fragmento encontrado nas cavernas próximas ao Mar Morto. Mesmo assim, apesar de tantos especialistas analisarem exatamente os mesmos pergaminhos, todos deixaram escapar a mesma pista decisiva. Não porque fossem incompetentes ou descuidados, simplesmente porque ninguém imaginou que valia a pena procurar naquela direção. Durante quase 70 anos, praticamente toda a pesquisa girava em torno da mesma questão. O que está escrito nesses textos? Que informações eles revelam sobre a Bíblia? Que detalhes podem contar sobre a história do antigo Israel? Como essas palavras ajudam a compreender a religião daquela época? Mas quase ninguém parou para fazer uma pergunta muito mais simples. Do que esses pergaminhos realmente são feitos? Essa dúvida aparentemente banal acabaria mudando completamente a investigação. Quase 7 décadas depois da descoberta dos primeiros manuscritos, dezenas de fragmentos que raramente haviam sido exibidos passaram a ser apresentados ao público. Alguns deles chegaram até exposições internacionais, incluindo o Museum of the Bible, em Washington. Milhares de visitantes observavam atentamente aquelas antigas inscrições, tentando imaginar o significado das palavras preservadas por mais de 2000 anos. Pouquíssimos percebiam que a maior descoberta talvez não estivesse na tinta. Ao mesmo tempo, na Universidade de Tel Aviv, um biólogo molecular chamado Oded Rechavi trabalhava em uma área completamente diferente. Ele não estudava línguas antigas, não pesquisava religião nem arqueologia. Sua especialidade era o DNA antigo. Quando sua equipe recebeu pequenas partículas de poeira retiradas de um único fragmento de pergaminho, ninguém esperava uma revolução científica. O objetivo parecia modesto: descobrir se ainda existia algum vestígio de material genético preservado depois de aproximadamente 2000 anos. As chances pareciam mínimas. Afinal, aqueles pergaminhos haviam sobrevivido ao calor extremo do deserto, à passagem do tempo, ao manuseio constante e a inúmeras mudanças de temperatura. Parecia praticamente impossível que alguma informação genética ainda permanecesse ali. Mas, contra todas as expectativas, os pesquisadores conseguiram isolar minúsculos fragmentos de DNA. Pacientemente, começaram a reconstruir aquelas sequências genéticas. Então, chegaram os primeiros resultados. O
laboratório ficou em silêncio. Havia alguma coisa completamente errada. Não era um pequeno detalhe. Era algo que simplesmente não fazia sentido. O animal cuja pele havia sido usada para produzir aquele pergaminho jamais poderia ter vivido nas proximidades das cavernas do Mar Morto, nem durante alguns meses, nem por poucos dias. Naquele instante, uma análise laboratorial aparentemente comum se transformou numa descoberta capaz de abalar décadas de pesquisas arqueológicas. Para entender por que aquilo era tão extraordinário, precisamos voltar muitas décadas no tempo. Precisamos retornar a uma encosta seca e rochosa acima do Mar Morto, ao encontro de um jovem pastor beduíno que não fazia ideia de que estava prestes a mudar a história da arqueologia. Era o ano de 1947. Um jovem chamado Muhammad Ed-Dib procurava uma cabra que havia desaparecido entre as colinas. Enquanto caminhava pela região, avistou uma abertura escura em meio às rochas. Pensando que o animal pudesse estar escondido lá dentro, pegou uma pedra e a lançou para o interior da caverna. Esperava ouvir o som das patas fugindo, mas ouviu algo completamente diferente. O barulho de cerâmica se quebrando. Curioso, entrou cuidadosamente na caverna. Na penumbra, encontrou grandes jarros de barro. Alguns ainda estavam fechados, outros já estavam danificados. Dentro deles, havia rolos de couro cuidadosamente enrolados, preservados por séculos, sem que praticamente ninguém os tocasse. O jovem pastor não fazia ideia do que acabara de encontrar. Para ele, eram apenas objetos antigos. Mais tarde, arqueólogos concluiriam que aquela descoberta acidental estava entre as mais importantes de todo o século XX. Nos anos seguintes, escavações em 11 cavernas próximas às ruínas de Qumran revelaram aproximadamente 25 mil fragmentos pertencentes a quase 1000 manuscritos diferentes. Entre eles estavam as cópias mais antigas conhecidas de livros bíblicos como Gênesis, Isaías e os Salmos. Também apareceram regras religiosas, orações, hinos, textos proféticos e escritos que descreviam o fim dos tempos. A maior parte desses documentos foi produzida entre aproximadamente 250 a.C. e 68 depois de Cristo. Era um dos períodos mais turbulentos da história judaica. O judaísmo passava por profundas transformações. As tensões políticas aumentavam constantemente. Roma expandia sua influência sobre a região, enquanto diferentes grupos religiosos discutiam qual era a verdadeira interpretação da vontade de Deus. Poucas décadas depois, seria justamente desse ambiente complexo que surgiria o cristianismo primitivo. Todas essas mudanças parecem refletidas nos manuscritos do Mar Morto. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que finalmente haviam encontrado a explicação para aqueles manuscritos. A teoria dominante parecia sólida. Segundo ela, todos os manuscritos do Mar Morto haviam sido produzidos pelos essênios, um grupo religioso judaico descrito por autores da antiguidade, como Flávio Joséfo e Plínio o Velho. Esses homens viveriam de forma isolada no deserto, seguindo regras extremamente rígidas, dedicando suas vidas ao estudo das Escrituras e aguardando a intervenção definitiva de Deus na história. As ruínas de Qumran pareciam confirmar essa hipótese. Os edifícios encontrados sugeriam uma comunidade fechada, separada do restante da sociedade. Diversos manuscritos descreviam regras próprias de convivência, normas religiosas extremamente detalhadas e um calendário diferente daquele utilizado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Além disso, muitos textos possuíam um forte caráter apocalíptico. Entre eles estava o famoso Pergaminho da Guerra, que descreve um conflito final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Para inúmeros pesquisadores, aquilo parecia retratar exatamente a visão de uma comunidade que acreditava ser a única guardiã da verdadeira fé. Quanto mais manuscritos eram estudados, mais convincente parecia
havia essa interpretação. A história parecia completa. Quando os romanos reprimiram a revolta judaica, por volta do ano 68 da nossa era, os essênios teriam escondido sua preciosa biblioteca nas cavernas próximas para protegê-la da destruição. Durante décadas, essa explicação foi ensinada em universidades de todo o mundo. Museus apresentavam os manuscritos dessa maneira. Documentários repetiam exatamente a mesma narrativa. Para a maioria dos especialistas, o mistério estava resolvido. Mas, silenciosamente, pequenas rachaduras começavam a aparecer nessa teoria. No início, ninguém lhes deu muita importância. Pareciam apenas detalhes difíceis de explicar, coisas que provavelmente encontrariam uma resposta mais tarde. Entretanto, seriam justamente esses pequenos detalhes que acabariam desmontando toda a hipótese. Enquanto isso, pesquisadores continuavam examinando cuidadosamente cada fragmento recuperado das cavernas. Era um trabalho gigantesco. Especialistas passavam anos comparando letras, estilos de escrita e pequenas características dos pergaminhos, como se estivessem montando um quebra-cabeça de dezenas de milhares de peças. Cada traço feito pelos antigos escribas era analisado, cada rachadura, cada dobra, cada diferença na tinta, até mesmo a espessura do couro servia como pista para tentar descobrir quais fragmentos pertenciam originalmente ao mesmo manuscrito. Era um esforço extraordinário. Mesmo assim, havia um problema inevitável. Grande parte dessas conclusões continuava sendo baseada em interpretações. Dois pedaços de pergaminho podiam parecer muito semelhantes e ainda assim jamais terem feito parte do mesmo documento. Outros podiam parecer completamente diferentes e mesmo assim terem pertencido ao mesmo manuscrito antes de serem rasgados pelo tempo. Sem métodos mais modernos, muita coisa permanecia apenas como uma hipótese plausível. Ainda assim, a teoria dos essênios ganhava cada vez mais força. Os textos descreviam uma comunidade extremamente organizada. A pureza ritual ocupava um papel central. O cotidiano era rigidamente regulamentado. Existiam normas específicas para refeições comunitárias, cerimônias religiosas, banhos de purificação e até para a admissão de novos membros. Outro detalhe chamava bastante atenção. Diversos manuscritos utilizavam um calendário solar, bastante diferente do calendário lunar, seguido pelos sacerdotes de Jerusalém. Para muitos estudiosos, aquilo representava a prova definitiva de que aquela comunidade havia rompido deliberadamente com o restante do judaísmo da época. Também havia o próprio tom dos textos. Diversas passagens falavam sobre uma batalha final entre o bem e o mal, sobre os filhos da luz e os filhos das trevas, sobre um julgamento divino que transformaria completamente o mundo. O famoso pergaminho da guerra parecia encaixar-se perfeitamente nessa visão. Tudo parecia coerente, tudo parecia confirmar a mesma história. Mas havia perguntas que insistiam em permanecer sem resposta. Alguns manuscritos eram surpreendentemente diferentes entre si, não apenas na caligrafia, mas no próprio conteúdo. Certos livros bíblicos apareciam em mais de uma versão. Em alguns casos, essas versões estavam preservadas lado a lado. Algumas eram significativamente mais longas, outras muito mais curtas. Capítulos inteiros desapareciam. A ordem de determinadas passagens mudava completamente. Expressões eram substituídas por outras diferentes. Isso levantava uma questão desconfortável. Se todos aqueles manuscritos pertenciam realmente a uma única comunidade altamente disciplinada, por que ela preservaria diferentes versões da mesma escritura considerada sagrada? Ninguém conseguia responder de forma totalmente convincente. Outro detalhe também intrigava os pesquisadores. A qualidade dos pergaminhos variava enormemente. Alguns haviam sido produzidos com enorme cuidado. O couro era liso, uniforme, muito bem preparado. Outros eram claramente mais grosseiros, irregulares, como se tivessem sido fabricados por artesãos completamente diferentes. Se todos tivessem sido produzidos no mesmo local, por que apresentavam padrões de fabricação tão distintos? Mais uma vez, nenhuma resposta parecia satisfatória. Então, surgiram novas
novas técnicas científicas. Durante a década de 1990, diversos fragmentos passaram a ser analisados utilizando a datação por radiocarbono. Os resultados provocaram uma nova surpresa. Alguns manuscritos pareciam ser mais antigos do que o próprio assentamento de Qumran. Isso criava um enorme problema. Se determinados textos haviam sido escritos antes mesmo da existência da comunidade que supostamente os produziu, alguma parte da teoria estava claramente errada. Mas qual? A partir desse momento, alguns estudiosos começaram a propor explicações alternativas. Talvez Qumran nunca tivesse sido um mosteiro. Talvez fosse apenas uma oficina de cerâmica ou uma propriedade agrícola. Alguns chegaram a sugerir que o local pudesse ter servido como posto militar. Outros passaram a imaginar uma hipótese completamente diferente. Talvez aquelas cavernas nunca tivessem funcionado como biblioteca de uma única comunidade. Talvez fossem um local sagrado de armazenamento. No judaísmo existia uma tradição importante. Textos que continham o nome de Deus não podiam simplesmente ser descartados quando se deterioravam. Eles eram guardados com respeito em depósitos especiais, conhecidos como genizás. Se isso também tivesse acontecido em Qumran, aquelas cavernas poderiam conter manuscritos vindos de muitos lugares diferentes, preservados ali justamente por causa de seu caráter sagrado. Era uma ideia interessante, mas faltavam provas. Nenhuma dessas hipóteses conseguia realmente desafiar a teoria tradicional, até que, de maneira completamente inesperada, um pesquisador resolveu olhar para o problema sob um ângulo totalmente diferente. Ele não era historiador, não era arqueólogo, nem especialista em textos antigos. Era um biólogo molecular. E tudo começou durante um almoço aparentemente comum. No ano de 2012, Oded Rechavi encontrou-se com o pesquisador bíblico Noam Mizrahi, na Universidade de Tel Aviv. Os dois já se conheciam havia algum tempo. Enquanto conversavam sobre seus trabalhos, Mizrahi explicou as dificuldades enfrentadas pelos especialistas que estudavam os manuscritos do Mar Morto. Ele descreveu o enorme desafio: cerca de 25.000 fragmentos, quase 1.000 manuscritos diferentes, sem numeração, sem índice, sem capítulos. Muitos pedaços eram menores do que um selo postal. Alguns preservavam apenas 2 ou 3 letras. Os pesquisadores tentavam reconstruir documentos inteiros, usando apenas a aparência da escrita ou pequenas características do pergaminho. Era como montar um quebra-cabeça gigantesco sem saber qual deveria ser a imagem final. Rechavi ouviu tudo com atenção. Então, fez uma pergunta extremamente simples: de que exatamente esses manuscritos são feitos? Mizrahi respondeu quase sem pensar: pergaminho, ou seja, pele de animal. Rechavi permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, disse apenas uma frase: a pele de um animal contém DNA. Naquele momento, nasceu uma ideia que mudaria completamente a pesquisa sobre os manuscritos do Mar Morto. Naquele instante, toda a forma de investigar os manuscritos começou a mudar. Durante décadas, os especialistas haviam concentrado sua atenção na tinta, nas palavras e na escrita. Rechavi, porém, olhava para algo completamente diferente. Não para o texto, nem para o idioma, nem para a mensagem religiosa, mas para o próprio animal cuja pele havia sido transformada em pergaminho há mais de 2.000 anos. Se ainda existisse algum vestígio de DNA preservado naquele couro antigo, cada pergaminho poderia revelar a sua própria origem biológica. De repente, a questão deixava de ser apenas o que estava escrito, passava a ser também de onde aquele material havia vindo. Era uma abordagem tão simples que parecia surpreendente ninguém tê-la tentado antes. Mas Rechavi compreendeu imediatamente que existia um enorme obstáculo. Os manuscritos do Mar Morto estão entre os objetos arqueológicos mais delicados do planeta. Para milhões de pessoas, possuem um valor histórico e religioso
religioso incalculável. Qualquer dano seria irreversível. Retirar um pedaço do pergaminho para extrair DNA estava totalmente fora de questão. Nem cortes, nem perfurações, nem raspagens. Os manuscritos precisavam permanecer absolutamente intactos. À primeira vista, isso parecia tornar a ideia impossível, mas, às vezes, a solução está justamente naquilo que ninguém percebe. Durante décadas, restauradores movimentaram cuidadosamente os pergaminhos em laboratórios e arquivos. Sempre que um fragmento era deslocado, fibras microscópicas se desprendiam naturalmente da superfície. Pequenas partículas de poeira acumulavam-se lentamente no fundo das caixas, onde os manuscritos eram armazenados. Quase ninguém dava importância àquele pó, parecia apenas sujeira. Para Rechave, porém, aquele material poderia conter exatamente o que ele procurava. Afinal, aquela poeira era formada por minúsculos fragmentos do próprio pergaminho. E o pergaminho era a pele animal. A pele contém colágeno e, em alguns casos, pequenas quantidades de DNA conseguem sobreviver preservadas dentro desse colágeno durante milhares de anos. Se isso realmente fosse possível, não haveria necessidade de danificar os manuscritos. Bastaria analisar a poeira. Ao lado do pesquisador bíblico Noam Mizrahi e da curadora Penina Shor, da Autoridade de Antiguidades de Israel, Rechave reuniu uma pequena equipe multidisciplinar. A missão parecia simples apenas no papel: extrair DNA de poeira produzida por pergaminhos com aproximadamente 2.000 anos de idade. Na prática, era um dos maiores desafios já enfrentados pela genética aplicada à arqueologia. A fabricação de pergaminhos já destrói grande parte do material genético existente na pele. As peles são mergulhadas em água, raspadas, esticadas, secas, tratadas quimicamente. Cada uma dessas etapas degrada o DNA. Depois disso, os pergaminhos permaneceram durante séculos nas cavernas extremamente secas do deserto da Judéia. Foram expostos ao calor intenso, à poeira, às mudanças de temperatura. Mais tarde, desde a sua descoberta, passaram pelas mãos de arqueólogos, restauradores, conservadores e pesquisadores. Cada pessoa que tocou aqueles fragmentos poderia ter deixado vestígios modernos de DNA. Isso significava que os cientistas precisariam separar cuidadosamente o material genético antigo da contaminação recente. Uma única célula da pele de alguém que tivesse manuseado um pergaminho décadas antes poderia comprometer todo o experimento. Por causa disso, o trabalho foi realizado em condições extremamente rigorosas. Antes de entrar no laboratório, todos precisavam vestir roupas especiais de proteção: toucas, máscaras, luvas, macacões descartáveis. O ar era constantemente filtrado para impedir qualquer contaminação. Luzes ultravioleta eram utilizadas para destruir resíduos modernos de DNA. Cada etapa era repetida diversas vezes. Cada resultado precisava ser confirmado independentemente por outros laboratórios. Nada podia depender de uma única análise. As semanas transformaram-se em meses. Os meses viraram anos. Em muitos testes, simplesmente não aparecia nenhum DNA utilizável. Algumas amostras estavam degradadas demais. Outras continham apenas contaminação moderna. Diversas tentativas fracassaram. Mesmo assim, lentamente, começou a surgir um padrão. Pouco a pouco, aqueles microscópicos grãos de poeira passaram a revelar sequências genéticas completas. Não pertenciam a seres humanos. Pertenciam aos animais cuja pele havia sido utilizada para fabricar os pergaminhos há mais de 2 milênios. Quando a equipe finalmente reuniu dados suficientes para comparar diferentes fragmentos, os primeiros resultados pareciam totalmente previsíveis. Grande parte dos pergaminhos havia sido produzida com pele de ovelha. Isso fazia sentido. Ovelhas eram comuns na Judéia e conseguiam sobreviver bem em regiões secas. Outros fragmentos eram feitos de pele de cabra. Também nada
nada surpreendente. Cabras sempre fizeram parte da paisagem daquela região árida. Até aí, tudo parecia confirmar o que se esperava. Então, surgiu um resultado completamente inesperado. Um dos fragmentos não havia sido produzido com pele de ovelha, nem de cabra, mas de boi. Os pesquisadores imaginaram imediatamente que pudesse existir algum erro. Talvez uma troca de amostras, talvez contaminação. A análise foi repetida. O resultado permaneceu exatamente igual. Outra equipe realizou o mesmo teste de maneira independente. Novamente, a resposta foi a mesma: bovino. Pouco tempo depois, outro fragmento apresentou exatamente a mesma característica. Também era feito de couro bovino. Nesse momento, ficou evidente que aquilo não podia ser coincidência. Noam Mizrahi observou os resultados em silêncio. Ele conhecia profundamente a região de Qumran. Conhecia sua geografia, seu clima, sua história, e justamente por isso compreendeu imediatamente o impacto daquela descoberta. Qumran fica em uma das áreas mais secas de toda a Judéia. Ovelhas conseguem viver ali, cabras também. Ambas necessitam de relativamente pouca água e conseguem encontrar alimento mesmo em terrenos rochosos. Mas bois são completamente diferentes. Precisam consumir grandes quantidades de água todos os dias. Necessitam de áreas extensas para pastagem. Nada disso existia ao redor de Qumran. Não havia condições para manter rebanhos bovinos naquela região, nem durante algumas semanas, muito menos durante anos. A conclusão era inevitável. Se aquele pergaminho realmente havia sido produzido com couro bovino, então sua origem precisava estar em outro lugar. Um lugar muito mais fértil, com água abundante, com pastagens suficientes para criar bois. Ou seja, aquele manuscrito certamente não havia sido fabricado nas proximidades das cavernas onde foi encontrado. Com apenas um resultado genético, décadas de certezas começaram a desmoronar. Porque, se pelo menos parte dos manuscritos vinha de outra região, então dificilmente toda a coleção poderia ter pertencido apenas a uma pequena comunidade isolada em Qumran. E essa seria apenas a primeira de muitas surpresas. Quando Penina Shor recebeu os relatórios completos da pesquisa, demorou alguns instantes antes de dizer qualquer coisa. Leu cada página cuidadosamente. Depois, voltou ao início e leu tudo novamente. Ela havia dedicado anos da sua vida à conservação daqueles manuscritos. Conhecia praticamente cada fragmento da coleção. Mais tarde, descreveu aquele momento de maneira bastante simples. Disse que foi como sentir o chão desaparecer sob seus pés, porque, naquele instante, já não se tratava apenas da origem de alguns pergaminhos. Era toda a história dos manuscritos do Mar Morto que começava a ser reescrita. Mas havia um detalhe ainda mais impressionante. Os pesquisadores já não eram capazes apenas de identificar de qual espécie de animal vinha um determinado pergaminho. O DNA podia revelar algo muito mais específico. Ele também podia indicar se dois fragmentos diferentes haviam sido produzidos a partir da pele do mesmo animal. Assim como cada ser humano possui uma identidade genética única, cada ovelha, cabra ou boi também possui seu próprio perfil biológico. Se dois pedaços de pergaminho apresentassem praticamente o mesmo DNA mitocondrial, existia uma enorme probabilidade de ambos terem sido cortados da mesma pele. Pela primeira vez, os arqueólogos dispunham de uma ferramenta completamente nova, uma espécie de impressão digital biológica. Até então, os fragmentos eram comparados apenas pela escrita, pela aparência do couro ou pelo conteúdo do texto. Agora, era a própria biologia que poderia confirmar quais pedaços realmente pertenciam ao mesmo manuscrito, ou provar exatamente o contrário. A equipe começou imediatamente a comparar dezenas de fragmentos diferentes. Mais uma vez, um padrão começou a surgir. Um dos exemplos mais impressionantes apareceu no livro de Jeremias. Entre os manuscritos do Mar Morto, existem duas versões bastante diferentes desse livro bíblico. Uma delas se parece muito com o texto que mais tarde faria parte da Bíblia hebraica
hebraica tradicional. É uma versão mais longa. Os capítulos aparecem praticamente na mesma ordem conhecida hoje. A outra versão é significativamente menor. Diversos trechos simplesmente não existem. Alguns capítulos aparecem em posições completamente diferentes. Durante décadas, estudiosos discutiram essas diferenças. Seria aquela versão menor um rascunho mais antigo? Ou teria sido a versão maior ampliada posteriormente por algum escriba? Talvez alguns trechos tivessem sido omitidos acidentalmente durante a cópia. Ninguém conseguia responder com certeza. Então entrou em cena o DNA, e toda a discussão tomou um rumo completamente inesperado. A versão mais curta do livro de Jeremias estava escrita sobre couro bovino. Já a versão mais longa havia sido produzida sobre pele de ovelha. Isso significava muito mais do que a simples utilização de materiais diferentes. Indicava com grande probabilidade que aqueles manuscritos haviam sido produzidos em lugares diferentes, em oficinas diferentes, por comunidades diferentes, talvez até em regiões distintas da Judéia. De repente, tornou-se evidente que aqueles textos provavelmente nunca haviam sido copiados dentro do mesmo centro de escrita. Tratava-se de duas tradições independentes, duas comunidades, duas formas distintas de transmitir o mesmo livro sagrado, e aparentemente ambas eram consideradas legítimas por aqueles que as preservavam. Essa conclusão por si só já colocava em dúvida muitas ideias antigas sobre a formação da Bíblia. Mas os pesquisadores decidiram ir ainda mais longe. Outros manuscritos passaram a ser analisados. Entre eles estavam os chamados Cânticos do Sacrifício do Sábado, um dos textos religiosos mais extraordinários encontrados nas cavernas. Essa obra descreve uma liturgia celestial realizada pelos anjos diante da presença de Deus. Cópias desse mesmo texto haviam sido descobertas tanto em Qumran quanto na fortaleza de Massada. Mais uma vez, o DNA trouxe uma surpresa. Diversos fragmentos pertencentes à mesma obra haviam sido escritos sobre peles provenientes de animais completamente diferentes. Não apenas de ovelhas diferentes, mas de rebanhos que não possuíam qualquer parentesco genético. A conclusão parecia inevitável. Aquele texto não pertencia exclusivamente a uma única comunidade isolada. Ele circulava amplamente. Diversos centros de escrita copiaram a mesma obra de forma independente. Quanto mais manuscritos eram analisados, mais clara essa realidade se tornava. Depois disso, os cientistas resolveram aprofundar ainda mais a investigação. Além do DNA mitocondrial, começaram a estudar também partes do DNA nuclear preservado em algumas amostras. Em determinados casos, isso permitia identificar relações de parentesco entre os próprios animais. Era possível descobrir se dois pergaminhos haviam sido produzidos utilizando animais da mesma criação, da mesma família, ou até do mesmo rebanho. Pouco a pouco, novos padrões começaram a aparecer. Alguns grupos de manuscritos apresentavam animais geneticamente aparentados. Isso sugeria que haviam sido produzidos aproximadamente na mesma época e provavelmente no mesmo centro de fabricação de pergaminhos. Mas, entre esses conjuntos, surgiam repetidamente fragmentos cuja origem genética era completamente diferente. Não havia qualquer parentesco, nenhuma ligação biológica, nenhum indício de que aqueles pergaminhos tivessem sido produzidos no mesmo local. Tudo apontava para uma coleção formada por manuscritos vindos de muitos lugares distintos, não apenas de diferentes oficinas, mas provavelmente de cidades diferentes, comunidades diferentes, talvez até de gerações diferentes. A cada nova sequência genética analisada, a antiga teoria perdia um pouco mais de sua força. Os manuscritos do Mar Morto já não pareciam representar apenas a biblioteca de um pequeno grupo religioso vivendo isolado no deserto. Eles começavam a revelar algo muito maior. Uma coleção formada por inúmeras tradições, por diferentes escolas de pensamento, por diversas comunidades espalhadas pela antiga Judéia. Era como se, durante décadas, os pesquisadores tivessem observado apenas uma pequena peça de um enorme mosaico. Agora, pela primeira vez, o quadro completo começava lentamente a surgir. Cada novo resultado reforçava a mesma
mesma conclusão. Os manuscritos contavam uma história muito mais ampla do que qualquer pesquisador havia imaginado. Eles não representavam apenas uma comunidade, refletiam praticamente todo um universo religioso em plena transformação. E justamente nesse momento, uma nova interpretação sobre o mundo antigo começou a tomar forma. Aquilo que durante quase 70 anos parecia uma biblioteca cuidadosamente organizada, talvez fosse, na verdade, algo completamente diferente. Talvez as cavernas de Qumran nunca tenham servido apenas como depósito dos textos de um único grupo. Talvez tenham se tornado um refúgio para manuscritos vindos de toda a região, preservados às pressas enquanto a guerra se aproximava. Se essa hipótese estiver correta, famílias inteiras podem ter escondido ali seus textos mais sagrados. Sinagogas podem ter levado seus manuscritos para longe das cidades ameaçadas. Escribas talvez tenham transportado obras preciosas, tentando salvá-las da destruição provocada pelo avanço das legiões romanas. Quando o conflito terminou, aqueles que conheciam o esconderijo talvez nunca tenham conseguido voltar, e os manuscritos permaneceram esquecidos por quase 2000 anos, aguardando que uma pergunta completamente diferente revelasse seu verdadeiro segredo.